Senhor a todos, graça e paz, amém? Bom, gente, hoje eu quero falar sobre uma palavra muito forte, que está em Êxodo 1, do 15 ao 22. Bom, quando o rei, do Egito, ele falou para as parteiras que ajudassem as hebreias a parir, a terem seus filhos, ele disse: quem for mulher, você deixa viver. Quem for homem, eu não quero, não aceito, eu não quero que nasça homem. Então, ele falou que não queria que nascesse homem. E esse homem que nasceu foi Moisés. E é dele que eu quero falar. Não é só nele, mas é da situação que aconteceu e como Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você. Moisés, ele nasceu no meio dessa confusão toda. Nessa confusão que o rei falou: ajudem as parteiras, porém quem for homem não vai ser aceito. Quem for homem, matem. Quem for homem, não aceitem. Jogue fora. Mas quem for as mulheres, que vivam. Então as parteiras, elas não quiseram fazer isso. Mesmo elas não querendo, a intenção delas sem querer fazer isso, quando elas chegaram lá, Deus já tinha feito o parto. As mulheres já tinham tido seus filhos. Se você for olhar esse capítulo, você vai entender melhor. Então, essas mulheres já tinham parido. Então, Deus entendeu o coração daquelas parteiras, que elas não queriam obedecer ao rei, ao homem. E Deus concedeu o desejo do coração delas, livrou elas de ter feito aquilo. Porque se elas permitissem que nascessem os homens, elas estariam mortas. Foi o decreto que ele deu. O decreto que o rei deu foi que quem ajudar a nascer homem e deixar viver vai ser morta. Mas elas não queriam deixar a criança morrer. Porém, Deus, entendendo isso, ele permitiu que as mulheres parteiras, quando chegassem lá, as hebreias já tinham tido seus filhos, e assim ela não precisou matar nem fazer viver ninguém. Mas aí que tá. Deus, ele teve estratégia e ele deu a vitória a Moisés. Aqui no Êxodo 2, o versículo 5 ao 10, vai contar já o final da história, mas eu vou te contar só um pouquinho. Deus, ele fez que naquela toda situação, quando Moisés ele nasceu, as mulheres, ele disse aqui, no capítulo 1, versículo 21. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu o quê? Como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-se casas. Então ordenou Faraó a todos o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram, lançarei no rio. A todas as filhas guardarei com vida. Então os filhos machos seriam para ir para o rio para que levasse a correnteza levassem. Mas as filhas continuassem vivas. Então, quando isso aconteceu, assim foi feito, colocaram Moisés, como todos sabem, ali na cestinha, não imagino, mas deve ter sido no cesto, e colocaram ele no rio. Deus, ele quem percorreu o caminho. Deus cuida de você. Não adianta Satanás tentar colocar empecilho. Mas se Deus fez você nascer, se Deus escolheu você, se Deus prometeu para você, ele está cuidando do seu sonho. E ali Miriam, sua irmã, ficou observando para onde o cestinho estava indo, que a sua mãe tinha colocado no rio. E ela ficou observando. Isso me faz pensar que Deus sempre envia alguém para cuidar da tua promessa, para orar por você. Deus sempre envia alguém para lembrar que você existe, que você precisa de oração. Até pessoas que nem te conhecem, Deus usa, Deus toca para orar pelo teu nome, para orar pela tua vida. Então não se preocupa se você deixou sonhos, projetos, planos irem embora. Não te preocupas, porque se foi de Deus, se Deus quem te deu,
Ele vai te retornar, Ele vai guardar, Ele vai proteger até o tempo certo voltar. Lá no no capítulo 2, vai dizer que a filha de Faraó desceu para o rio e viu a criança ali. E a criança chorava muito, Moisés chorava muito como bebê. E ela sentiu dó, ela se comoveu com aquele choro. E ela quis aquela criança. E ela chamou quem? Mandou Miriam chamar alguém para que criasse um filho. E ela chamou a mãe de Moisés. E a mãe de Moisés, a dona do filho, a que pariu, a que servidou, a que sofreu, assim como você aqui chorou, a que orou, a que sonhou, a que se esforçou tanto, homem, você mulher que chorou, que se esforçou para o seu sonho acontecer. Não te preocupas, porque Deus ele está enviando anjos neste momento para cuidar do teu plano, para cuidar do teu sonho, para cuidar do teu projeto. Deus está cuidando do teu filho, Deus está cuidando da tua filha, do teu esposo, da tua esposa. Não te preocupas, porque Deus cuida. E naquele momento, naquela situação, Deus trouxe a mãe de Moisés de volta. E a mãe de Moisés pôde criar ele, porque a filha de Faraó não queria criar, e era mãe, mas quem criava mesmo foi a parteira, a hebreia, que era a mãe de Moisés. E ela mesma criou o próprio filho, e depois que Moisés cresceu, assim foi dado o nome de Moisés, porque eles voltaram para lá para o reino, e ele cresceu ali naquele reino, e ninguém sabia que ele era aquele menino que foi jogado no rio. Porque Deus, quando Ele escolhe, Ele cuida. Quando Ele escolhe, Ele ama. Amém? Fique com essa palavra, medite na palavra do Senhor e creia. Creia que o Senhor é quem cuida de você, quem cuida da promessa que Ele te deu. Se Ele prometeu, Ele não vai falhar. Amém?